Fala, turma! Continuando essas integrações aí do Google Planilhas com os outros aplicativos do Google, nessa videoaula nós trabalharemos aí com a integração com o Google Docs. Então já estou aqui aberto com a class Document App, né, que é a classe pai, a parent class aqui do Google Docs. E aqui ao lado nós temos todas as outras classes, né, e os métodos que nós vamos ver nessa aula. Então aqui eu tenho uma planilha vazia com o nome da folha aqui, cliente. E eu vou abrir aqui o meu editor de códigos. Então vou iniciar aqui criando uma function myDoc. E dentro dessa function que a gente vai trabalhar aqui com a integração. Vou iniciar criando a var app, que vai receber a nossa spreadsheet app. E vou criar a var doc, que vai receber a document app. São as duas parent class que eu tenho aqui. Vou criar aqui também a var sheet, que vai receber a app.getActive spreadsheet, vou chamar essa aqui de spreadsheet, e vou criar a var sheet, que vai receber minha spreadsheet.getSheetByName, que eu já falei ali que ela se chama cliente. Aqui na nossa class Document App, vamos iniciar aqui pelo método mais básico dela, que é o método create. Através desse método create, a gente consegue criar um novo documento do Google Docs. Então vamos criar um novo documento a partir aqui do Google Planilhas. Basta eu chamar o doc.create e vou criar aqui o nome do documento. Por exemplo, new doc, vai ser o nome do meu novo documento. Vou salvar, vou selecionar a função aqui myDoc e vou executar. Então ele executou aqui. Se você vier aqui na raiz do seu Google Drive, você vai ver que criou aqui, ó. Você vai ver que criou aqui um new doc aqui, que é o documento que a gente criou lá. Abrindo aqui, vocês vão ver que abre o documento do Google Docs. E aqui, turma, depois de document, desse /d aqui, você vai ter aqui a ID do seu documento. Eu vou copiar ela aqui só para a gente fazer um outro teste. Então aqui no meu código, vou comentar esse doc.create. E vou utilizar um outro método que eu tenho aqui, que eu vou criar aqui uma variável, um nome Word. Ela vai receber meu doc. Aqui eu tenho outro método que é o OpenById. É para eu abrir o meu documento a partir do ID dele, que foi o que a gente copiou lá. Então doc.OpenById, vou colar aqui o meu ID, que eu copiei lá. E vou fazer o seguinte, ó, logger. Log, e vamos ver que o que está chamando aqui, ó, do Word. Quando eu utilizo o OpenById, eu já posso utilizar alguns métodos aqui. Por exemplo, se vocês vierem aqui, ó, ele vai linkar para a classe Document. Se você vier aqui na classe Document, você vai ver aqui que ele tem alguns gets aqui, entre ele o getURL. Vamos utilizar esse getURL para ver se está pegando a URL certinha aqui da minha planilha. Vou executar. Vou ver o registro aqui e repare que ele pegou justamente a minha planilha aqui com o ID dela, tudo certinho. Vou fazer mais um teste aqui. Deixa eu comentar isso daqui. Vocês vão ver aqui que quando eu utilizo a variável Word ali, né, que a gente chamou ela através do OpenById, eu também vou ter acesso aqui a um outro método que é o getBody. Então tá aqui, ó, o getBody. E por sua vez, o getBody ele vai me dar acesso a todo o body do documento. Vocês vão ver aqui agora no exemplo. Então vou dar aqui um logger.log no meu word.getBody. E por fim, eu vou dar um getText para pegar o texto. Eu vou escrever um texto qualquer no meu documento. Vou abrir ele aqui. Vou escrever qualquer coisa aqui, ó, e vamos ver se ele vai pegar esse texto aqui que eu digitei. Então vou vir aqui, vou executar a minha função, vou vir em ver registros e repare que ele pegou justamente o texto que eu acabei de digitar lá, ó, em duas linhas, né, que é esse texto aqui que está escrito aqui, ó. Então, através desse código aqui, eu já estou acessando lá dentro, né, do arquivo documento que a gente criou. Caso eu quisesse pegar o texto que está lá no outro documento e jogasse aqui, eu poderia fazer o seguinte, ó, sheet.getRange, da linha 1, coluna 1, .setValue, e vou setar o valor, esse logger que a gente acabou de fazer.
E vindo aqui na minha planilha, vocês vão ver que ele pegou o texto e jogou aqui para mim. Ó. Ou seja, eu estou buscando dados lá do meu Google Docs e estou jogando aqui para o meu Google Planilhas, interagindo os dois aplicativos. Outra questão interessante que eu consigo fazer aqui de integração é se, por exemplo, aqui no meu Google Docs, eu vou fazer aqui, ó, vou inserir uma tabela. Então aqui eu tenho uma tabela, vou colocar aqui, ó, A, B, C, D, E e F, então uma tabela simples. E aqui, se vocês vierem aqui na Class Document, vocês vão ver que o GetBody vai me levar para a classe Body, e dentro da class Body aqui, eu vou ter a GetTables. Olha aqui para vocês verem, eu tenho aqui a GetTables. E ele vai trazer todas as tabelas que eu tenho lá no outro documento. Então se eu fizer aqui, que a minha variável table vai receber word.getBody, que é o corpo do nosso texto, .getTables. Ele vai trazer todas as tables que eu tenho lá, vai gerar um array para mim. Então posso dar um table.map, function, elemento, índice e objeto. Vou dar um logger.log. No meu elemento.getCell, vou pegar, por exemplo, a linha 0, coluna 0, né, que na verdade é a 1, mas no JavaScript inicia para o 0, e vou pegar o getText lá. Vou executar isso daqui, vamos ver o que ele vai retornar para a gente. Vou ver o registro. Retornou para a gente o A, que é justamente aqui o linha 0, né, coluna 0 no JavaScript. Se eu pegasse, por exemplo, a linha 0 e a coluna 2, vou ver o registro, e ele vai me dar a C, que é justamente a linha 0 e a coluna 2. Né? No JavaScript inicia no 0, então 0, 1 e 2. Da mesma forma que eu consigo buscar dados do Google Docs, eu também consigo mandar dados para lá. Então vou apagar tudo que eu tenho aqui, e aqui eu vou digitar alguns nomes. Então Thiago, Thaís, Rosana e Márcia. Então aqui eu tenho 4 nomes. Vamos iniciar fazendo o seguinte, vou comentar essa parte aqui. Vou iniciar criando aqui uma variável que vai se chamar cells, que é as células, e vou pegar aqui que ela vai receber a nossa variável sheet.getRangeList, para pegar uma lista do intervalo. E aqui eu coloco a minha A1 Notation. A minha A1 Notation que eu vou colocar aqui vai ser da A1 a B2. Vou colocar aqui nesse range list A1, B2, para a gente pegar esse range list. E depois vou pegar o .getRanges. Tá aqui a minha variável cells. Como ela vai gerar um array aqui para mim, né, com os dados, eu vou chamar aqui a minha cells.map function, elemento, índice e objeto. O map, que é um método do JavaScript. E aqui dentro eu vou dar um logger.log no meu elemento .getValues, para a gente ver os valores que estão chegando. Vamos executar, vou ver o registro. E aqui, ó, repare que ele vai me dar uma matriz, onde ele vai pegar cada linha, né, dentro de um array aqui. Então tá Thiago e Thaís, Rosana e Márcia. Ou seja, os valores já estão chegando aqui para mim. Agora, para a gente mandar para lá, basta a gente fazer assim, ó, comentar isso aqui por enquanto. Vou pegar minha variável word.getBody. Quando a gente acessa o getBody aqui, a gente vai para a class Body, aqui à esquerda, ó, document body. E aqui, se vocês vierem aqui, vocês vão ver que tem um método aqui que chama, aqui, ó, append table. Então vou colocar aqui o getBody.append table. E eu vou colocar aqui dentro dessa table, como parâmetro, a minha variável cells, justamente para passar lá para dentro cells value, né, para pegar os valores. E os valores vão ser o quê? Vou criar essa variável aqui, ó, var cells value, vai receber o elemento .getValues, que a gente acabou de ver o logger ali. Então essas cells values eu vou mandar como parâmetro aqui. Vamos ver se essa variável word aqui, que é essa daqui, ó, que está abrindo lá a ID daquele documento, se ela vai realmente fazer o apêndice aqui desses valores numa tabela. Vou executar. Então aqui, ó, já está aparecendo aqui no meu Google Docs essa tabela que a gente acabou de fazer ali. Então repare, turma, que tudo que eu consigo tanto receber os dados que já estão aqui
no meu Google Planilhas, quanto pegar os dados do meu Google Planilhas e enviar aqui para o meu Google Docs. Tá bom? Então espero que tenha ficado entendida essa integração, tanto de pegar o conteúdo do Google Docs, quanto de inserir conteúdo do Google Planilhas no Google Docs. Por hoje é só, sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula, assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo!